Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Nós estudamos recentemente na classe dos adultos as igrejas, cartas às 7 igrejas, e aprendemos que a forma que Jesus se apresenta já traz uma mensagem. E aqui neste caso Jesus se apresenta com aquele que tem a chave, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Para essa igreja, ele diz que tem uma porta aberta. Grande palavra de consolo para aqueles irmãos que estavam diante de grandes dificuldades, de perseguições, e ouvem de Jesus: tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Uma palavra para muitos que estavam presos, né, em cadeias, com trancas. Uma palavra que somente pode ser entendida quando nós entendemos e olhamos para o sentido espiritual, para a forma que Jesus governa e cuida das nossas vidas. Nosso boletim tem um texto e uma frase aqui de Packer que diz: chaves abrem portas, palavras-chave abrem mentes, e através das mentes, corações. A palavra de Jesus é como uma chave que abre portas, que abre caminho, que abre a nossa mente. Essa ideia de palavra de Deus como chave, exatamente pode ser vista, porque a palavra de Deus, ela destranca, né, as amarras da morte, do pecado, os caminhos difíceis. Quando você se depara numa caminhada ou em algum determinado lugar e tem uma porta, você nem consegue enxergar o que está do outro lado, se essa porta não for de vidro, né, transparente, e você não consegue transpassá-la se você não tiver a chave apropriada. Se nós olharmos para a nossa vida, os caminhos que nós andamos, né, de repente aparecem obstáculos, momentos que nós precisamos desta chave, e Jesus nos promete dar a chave, abrir as portas que são necessárias. A comparação feita aqui por esse autor da chave com a palavra de Deus é exatamente porque a Bíblia é a revelação de Deus, e revelação é algo que também é abrir, desvendar, tirar o véu, descobrir. Nós temos essa chave na Bíblia, na palavra de Deus. Diante das dificuldades, diante das poucas forças, nós temos na palavra de Deus condição de abrir portas, de desvendar mistérios, de encontrar um melhor caminho. Então aqui diz o seguinte, sobre Bíblia e revelação: Deus trazendo à luz coisas que antes estavam fora do alcance de nossa visão. Isso é a revelação de Deus. Deus nos levando e capacitando a ver aquilo que até aquele momento nós não podíamos ver ou não podíamos ver. Deus compartilha confidencialmente conosco os seus segredos. Deus nos encontra ignorantes e nos confere conhecimento.
Deus abre as portas para nós, nos capacita. E é exatamente isso que nós podemos ver, né? Sem a revelação de Deus, nós estaríamos como um mundo perdido. O mundo que não sabe onde está Deus, que não encontra Deus, ele tenta encontrar alegria e satisfação no próprio homem, na natureza, nas coisas desse mundo. E aí nós temos essa alegria de Deus se revelar. Na verdade, a chave é o próprio Jesus. Ele é aquele que abre as portas, os caminhos para a nossa vida. A mensagem para nós nessa manhã, irmãos, é que mesmo se nós estivermos diante de dificuldades, como essa igreja que sofria diante de portas que se fecham, a mensagem de Jesus é que o próprio Jesus é aquele que abre as portas necessárias. Aqui na linguagem de hoje, o Apocalipse 3:8 diz o seguinte: eu sei que vocês estão fazendo, eu sei que vocês têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. E eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. A palavra de nós para hoje é: o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos caminhos. E quando Ele encontra em nós esse desejo, né, de buscar, de ser fiel, a palavra dele para nós é: eu tenho uma porta aberta que ninguém pode fechar. O quanto nós precisamos, irmãos, de encontrar, né, direção para o nosso caminho, forças para continuar a caminhada. Isso nós só vamos encontrar na presença de Deus, quando nós deixarmos de tentar, né, nós mesmos abrir as portas, arrombar as portas, achar o caminho, mas pedir para que Ele nos guie pelo caminho. Precisamos estar juntos de Deus, e Ele vai nos guiar pelo melhor caminho. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a luz deste mundo. O Senhor, ó Deus, veio para nos dar vida, veio para nos libertar do pecado e da morte. E que nós possamos, ó Deus, sempre encontrar em Ti força, prazer, alegria, ó Deus, condições de seguir. Ó Pai, se hoje nós nos encontramos diante de alguma porta que se fecha, que o Senhor Deus coloque paz no nosso coração, sabendo que podemos ter elas abertas, ó Deus, à medida em que nós nos entregamos mais a Ti, em que nós descansamos no Senhor, nas Tuas mãos, no momento em que nós buscamos a fidelidade, andar nos Teus caminhos. Nos ajude, ó Pai, para que assim possamos ser mais e mais abençoados pelo Senhor, e ouvir do Senhor, ó Pai, esse chamado para seguir em frente, para transportar portões, para estar mais e mais perto de Ti. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.